noite. Estamos começando mais um programa Descomplicando o Direito. O tema de hoje seria Direito Tributário. Só que a gente recebeu durante a semana muitos e-mails dos estudantes da FAINOR, Faculdade Independente do Nordeste, sobre o tema Sociologismo Jurídico. Então, a nossa diretora-geral, Ana Mirna, decidiu mudar o tema do programa. Hoje é um programa muito especial. Recebemos diversos convidados, né? Geralmente a gente recebe só 2, hoje a gente tem 5 convidados. Nossos convidados de hoje são Dr. Sérgio Caracas, boa noite, doutor. Boa noite. Dr. Vinícius, doutora Ana Mirna, que também é a diretora do nosso programa e ela hoje vai participar da entrevista, doutora Thelma e doutora Tâmara. Boa noite, doutores. Nossa primeira pergunta de hoje será para o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, sabe-se que sociologismo jurídico é a corrente do pensamento jurídico que, à luz de uma realidade social, explica o direito. É, pois, a aplicação do método sociológico e dos resultados da sociologia ao direito. Mas, acima de tudo, e nisso engloba várias correntes, é a que considera o direito um fenômeno social, independente do Estado. Encara o direito não como norma ou lei, mas como fato social. Então, doutor, seguindo essa vertente, o que o senhor pode nos dizer? Pois é, Cíntia. Como você mesma disse, o sociologismo nega a vinculação do direito ao Estado, definindo como fenômeno social, produzido por fatores sociais espontâneos e naturalmente se manifestam no costume, podendo depois se cristalizar na norma jurídica. Esta, a última etapa da cristalização jurídica, que se inicia nos usos, passando pelo costume, pelas decisões jurídicas, para finalmente tomar a forma dos códigos consolidadores dos costumes tradicionais ou das leis inovadoras. O sociologismo não reduz as fontes do direito às estatais e nem reconhece a autoridade à lei para a qualificação jurídica das normas. Ele admite o pluralismo jurídico de direito e de fontes do direito, todas e todos igualmente jurídicos. Consequentemente, não coloca o direito na dependência do legislador, motivo porque, não cultuando a lei, combate o fetichismo legal e o positivismo estatal. Doutora Tâmara, a senhora como especialista pode acrescentar o que sobre este assunto? De acordo com o pensamento jurídico de Paulo Dourado de Guzmão, que considera ser o direito um fenômeno social, é compreensível que o sociologismo jurídico se preocupasse inicialmente com o problema da origem social do direito, ou seja, com suas causas sociais e com suas manifestações espontâneas, além da preocupação pelos fatores sociais do direito. O sociologismo jurídico, desde seus primórdios, fixou-se na pesquisa da lei ou leis da evolução jurídica. Doutor Vinícius, boa noite. O senhor tem algo a acrescentar? Sim, Cíntia. Ainda no pensamento de Paulo Dourado de Guzmão, vencidos os mitos do evolucionismo e do progresso do direito, bem como o monismo dos primeiros tempos, o sociologismo jurídico fixou-se no relativismo e pluralismo jurídico. A preocupação pelo direito social, ou seja, por um direito mais autêntico, em correspondência mais direta com a realidade social, que, atendendo às necessidades sociais, sofresse o impacto de novos valores e novos ideais sociais, provocou em 1899 o aparecimento do movimento do direito livre, definido na França e na Alemanha por alguns idealizadores. Obrigada. Doutora Thelma, sabemos que Augusto Conte muito contribuiu para o sociologismo jurídico. O que pode nos dizer sobre ele? Pois não, Cíntia. O sociologismo jurídico de Augusto Conte encara o fato social tal qual os fenômenos que se comportam na natureza, obedecendo às leis de causa e efeito, de sorte que os fenômenos físicos, químicos, biológicos e sociais submetem-se à idêntica análise científica e comportam-se no mundo assim como fenômenos naturais, e porque as leis do mundo jurídico pertencem ao mundo dos fatos, ficam igualmente sujeitas à rigorosa investigação científica. Não vê a diferença substancial entre as ciências naturais e as ciências sociais, porque todos os fenômenos sociais são também naturais, permitindo, por conseguinte, uma abordagem científica a partir de princípios comuns. Obrigada, doutora Thelma. Doutora Ana, nossa doutora diretora. Entre as duas guerras mundiais, a preocupação por um direito de maior legitimidade e que correspondesse mais aos ideais e necessidades sociais levou na Alemanha ao aparecimento do movimento denominado de jurisprudência dos interesses, encabeçado por Philipp Hayek, defendendo a necessidade de um juiz indagar os interesses causais da lei, de modo a solucionar com espírito social os conflitos
subjúdice, ou seja, de modo a descobrir o direito socialmente mais adequado ao caso. Doutora, e nos Estados Unidos, o que acontecia? Bom, Cíntia, nos Estados Unidos, a esta mesma época, Ponte, com a sua sociológica jurisprudência, achava que o juiz deveria adotar a interpretação do texto legal, que melhor resultado social produzisse e que menor atrito social provocasse. Esta posição é moderada e busca bases ou soluções sociais, tendo por fundamento o direito positivo ou estatal. Assim como na Alemanha, formada de positivismo sociológico, em que se situam, além de Ponte e de Herk, juristas de várias nacionalidades, como Geny, de Guy, Santi-Romano, por exemplo. Doutora, a senhora citou Leon de Guy, que é um grande jurista sociologista, muito respeitado e estudado no meio acadêmico. Ele diz que os fatos sociais devem ser estudados como se fossem coisas naturais, físicas. O direito é fundado apenas em bases empíricas. Ele diz que uma regra moral ou econômica passa a ser norma jurídica quando a massa dos espíritos sente a necessidade dessa norma. Comente um pouco sobre o pensamento de Guy, por favor. Realmente, Cíntia, Leon de Guy foi um grande pensador. Até hoje estudamos ele no meio acadêmico. Ele distingue 3 espécies de normas sociais, decorrentes de necessidade da vida humana e sociedade: as normas econômicas, as morais e as jurídicas. A passagem das normas econômicas e morais às normas jurídicas decorre da convicção social de que o seu cumprimento afeta os sentimentos de solidariedade social e de justiça. O conteúdo e fundamento da norma jurídica não se baseia na vontade de um indivíduo impondo-se a de outro, mas na interdependência social que caracteriza toda a sociedade e se manifesta como a solidariedade social. Daí ser sua teoria designada como solidarismo jurídico. No sociologismo jurídico de Guy, portanto, não há, logicamente, um direito natural, fundado em tendências inatas ou pré-sociais do indivíduo. O direito positivo é um conjunto de normas sancionadoras exigidas pelos valores em apreço na consciência coletiva, que são os sentimentos coletivos de solidariedade social, fundados na divisão do trabalho e de justiça, ou autonomia recíproca das vontades individuais, das quais nenhuma é considerada superior às outras. Vale ressaltar que De Guy dizia que a coação não é essencial ao direito, mas é a garantia da eficácia das normas jurídicas. Em função do sentimento de solidariedade social, o direito assim seria um complexo de regras técnicas inspiradas nas aspirações do povo. Obrigada, doutora Tâmara. Doutor Sérgio, sabe-se que Weber procurou entender o direito como um fenômeno imenso no contexto dos fenômenos sociais, e muito especialmente do fenômeno econômico. O senhor pode, por favor, falar um pouco sobre Weber? Pois é, Cíntia. Max Weber identificou o fenômeno jurídico como um conjunto de normas que racionalmente prescrevem condutas que são cumpridas por força da ação coercitiva da autoridade racionalmente legítima, o que em princípio indica a sua ruptura com o princípio da razoabilidade, muito embora demonstre que o gênero e a legitimidade são o princípio da razão. Sobre a sociologia jurídica, ele reconhece o seu papel como teoria do direito, muito especialmente após o advento das sociedades industriais, que por um lado foram premiadas pelas mudanças e por outro rebeldes aos dogmatismos que reduzem os limites do homem aos limites da própria ordem. Doutor, muito obrigada.